Eu convido os amados a abrir a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15 a seguir. Quando todos estiverem situados, eu quero pedir aos amados irmãos que trouxeram seus exemplares bíblicos, encoste do lado aí dessa pessoa que não tem Bíblia, amém? Para ela poder ler junto conosco. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo, vamos ler o 14, a partir do versículo 14, 15 não, a partir do 14, amém? Do 14 a seguir. Quando todos realmente estiverem situados, amém? Ajuda teu irmão que está do teu lado, aquele que tem um manejo mais rápido da Bíblia. Coopere aí com teu irmão de bom grado e de boa vontade, ajudando a encontrar o livro. Quantos encontraram, diga amém. Amém. Leiamos a palavra do Senhor. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinha visto já ressuscitado. Versículo de número 15, em toda a igreja. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê serás condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expirarão ou expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpente, sem alguma coisa mortífera beber não lhe fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Podeis ser. Amém. No nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade também eu quero trazer um abraço do nosso pastor presidente, Mário Madeira, e da nossa coordenadora geral nacional, a sua esposa, a irmã Marinalva, que pediu assim para que pudesse trazer um abraço para todos. Amados, quando nós lemos o Evangelho segundo escreveu Marcos, podemos observar o ide imperativo. Me escute, por favor. Podemos observar o ide imperativo do Senhor. Quando nós se deparamos na ordenância do Senhor Jesus acerca de fazer discípulo, em um objetivo muito claro e lógico, para que os pecadores viessem se arrepender dos pecados. Nós observamos que Deus, o Criador do céu, do universo e de tudo que nele há, amou o mundo de tal maneira que resolveu dar o seu único Filho. Se nós fôssemos perguntar quem dentre vós no meio da multidão teria coragem de dar o seu único filho? O certo que não precisa responder. A resposta é clara: ninguém daria o seu filho. Porém, Deus amando o mundo, amando os que estavam no mundo de tal maneira, sabendo
patriarcas e profetas, ninguém conseguiu cumprir a missão de salvar a humanidade. Porque todos, de um ponto ou outro, erraram no meio da sua caminhada. Porém, ele resolve enviar Jesus. Diz a palavra que Jesus, com 30 anos, inicia o seu ministério. Começa a pregar na Judéia, em Jerusalém, levando uma mensagem do arrependimento. Porque sem o arrependimento, sem a metanoia, ou regressar, ou voltar atrás, de se arrepender dos vossos pecados, de forma alguma conseguiremos ter um encontro real com Jesus. Se eu pudesse parabenizar nessa noite, eu iria parabenizar com todo o orgulho essa geração nova de novos discípulos que resolveram levantar a sua mão, e não só levantar a mão, resolveram entregar a sua vida, resolveram se doar para Cristo, reconhecendo no seu íntimo do teu coração que ainda lhe faltava alguma coisa e que nada conseguiria preencher, nem o dinheiro, nem a riqueza, nem os bens materiais, nem carro, nem casa, nem fama, nada nessa vida conseguiria preencher o vazio que lá se encontrava. Mas adentrando por uma porta, sementes que outrora já foram plantadas do Evangelho, que traduzindo diz boas novas, trazendo algo novo para a nossa vida, trazendo uma palavra de transformação e de mudança que mexe com nossos íntimos, que consegue ver aonde ninguém mais vê, que tem intimidade e nos conhece de dentro para fora. E pela sua rica bondade, Deus enviou o seu Filho. Jesus faz discípulos, chama um grupo de homens que para a sociedade poderia não valer nada. No meio desse grupo havia pescador, havia pessoa leiga que não tinha conhecimento, mas ele não escolhe pela cor, ele não escolhe porque é intelectual, ou poliglota, ou porque fala bonito, ou porque tem dinheiro, ou por meio de riqueza. Não, ele não escolhe porque ele sabe que ali tinha alguém disponível para Deus, alguém que se colocaria na posição de cumprir o imperativo do ide, pregai o Evangelho e clamai a nação que está perdida. Ele sabia que no meio da seleção da sua pré-escolha seriam homens dedicados que iriam errar no meio da sua caminhada. Aleluia. E que não seriam super crente, e que no percurso iriam tropeçar com seus pés em pedras. Ele sabia que ali havia pessoa que, em meio à perseguição, à tortura, à calúnia, não iria desistir do Evangelho. E olhando para vocês nessa noite, eu quero parabenizar pela escolha de vocês, porque vocês são bem-aventurados, e feliz aquele que anunciou as boas novas. E seja, diga comigo, repita comigo: boas notícias. Em momentos de desespero, nós precisamos de ouvir coisas boas. E não tem coisa melhor quando alguém vem até nós e nos anuncia algo bom que nós estávamos precisando. Já viu aquele momento de tristeza que o coração está abatido, que nós precisamos de um acalento e um abraço na alma, e alguém chega com uma palavra boa
traduzindo, boas novas, coisas boas, vinda da parte de Deus para a nossa vida. Quando nós se deparamos no amor de Deus e na entrega total do teu Filho amado por amor de nós paramos e refletimos e observamos qual boa é a bondade de Deus. E diga comigo, embora eu não mereça. Diga comigo, embora eu não mereça. Mas quando eu reflito e observo o cuidado e o carinho especial que Ele tem para comigo, embora eu não mereça, é motivo de todos os dias, independente da ocasião ou da situação, eu preciso agradecer. Eu preciso ser grato de todo o meu coração, porque eu não merecia, mas disse que eu não amei, mas Ele me amou primeiro. Ele resolveu se doar. Ele poderia desistir, não ter nenhum compromisso para com a minha pessoa. Família pobre, analfabeto, sem conhecimento, sem dinheiro, de cor. Mas Ele me olhou lá quando eu estava no lamaçal. E quando Ele te escolheu, embora que muitos olhavam para você e diziam: só Jesus minha causa. Mas eu louvo a Deus que só Ele na nossa causa. Só o motivo dele está revogando como advogado a nossa causa. A vitória é certa. A causa já está ganha. Então Ele anda e Ele faz discípulos. E quando Ele faz discípulos, nós precisamos entender que o discipulado e o discípulo precisa primeiramente praticar em sua casa. Porque, ó, bem certo estou eu. E repita comigo com muito carinho: quem não aprende, quem não aprende, não pode ensinar. E quando ensina, ensina errado. Então, em particular, colocando em prática primeiro o discipulado que aprendemos aqui em nossa casa. Para aqueles que nos assistem, diga comigo: meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, a minha esposa e a minha vizinhança. Observe que houve mudança e transformação na minha vida. Porque agora eu conheço a palavra. Outrora eu era leigo, não tinha o conhecimento preciso. Então eu errava, diga comigo, por falta de conhecimento. Só que agora eu fui discipulado. E agora eu preciso colocar em prática o meu discipulado. Não adianta nada eu fazer discipulado. Não adianta nada eu conhecer as Escrituras se não colocar em prática primeiro em minha casa. Porque quando Jesus ele morre, e o texto que nós lemos diz que ele ressuscita, e a preocupação com Jesus era porque os discípulos estavam incrédulos, não criam. Então ele começa a palestrar com eles. E o interessante é que ele vai nos dizer da seguinte maneira: Lucas, abra comigo por bondade, capítulo de número 24, e o versículo de número 47. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, e o versículo de número 27. Perdão. 47. Jesus vai dizer da seguinte maneira, escute:
terceiro dia. Versículo 47. E que em seu nome fizesse o quê? Se pregasse o quê? Arrepende. Para quê? Para a remissão de a todas, começando, não, diga comigo, começando em casa. Começando em casa. Então eles recebem uma ordenância que primeiro eles precisavam ficar em casa. Para quê, pastor? Pergunta, para quê, pastor? Para que viesse ser revestido. Porque quando você aceita, aí a maior briga entre os teólogos é acerca do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você já tem o Espírito Santo. Porém, o revestimento de poder acerca do batismo com o Espírito Santo é o que nós precisamos antes de sair pela Judeia, Samaria e os confins da terra. Então nós começamos o nosso discipulado através do aprendizado, diga comigo, em casa. Depois que eu ganho de casa, aí agora eu vou até os confins da terra levar a palavra. Porque eu quero adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Primeiro ponto, precisamos colocar em prática primeiro em casa. Marque para não esquecer Lucas capítulo 27 e o versículo 47. Colocando em prática o seu discipulado. Marcos 16 e o versículo de número 20. Volta lá para onde nós estávamos. 16 e o versículo de número 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Primeiro eles começam em casa, são revestidos, e depois eles colocam em prática o que eles aprenderam. Repetindo, porque quem não aprende e quando ensina, terceiro, os frutos das boas novas. Atos do Apóstolo, capítulo de número 2 e o versículo de número 37 ao 41. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 37 até o versículo 41. Ouvindo eles estas coisas, compuseram o coração. Tradução de você é diferente. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Ponto de interrogação, pergunta. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebeis o dom do Espírito Santo. Pois para vós, ó, é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto
o nome santo. Oh, aleluia! O fruto daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que levam algo bom para quem precisa. Voltando a relembrar, se sentir muito envergonhado de observar o meu irmão, para onde sai, com bolo de folheto no bolso, e nenhuma das almas que ali por ele passava, ele deixava escapar. Eu lembrei do primeiro amor e comecei a fazer uma alta reflexão. Será que o Chico, a posição auto-elevada no Evangelho, distanciou do primeiro amor, de entender o verdadeiro sentido do Evangelho? E observando essas coisas, de madrugada orando com Deus e pedindo muito perdão, e dizendo que eu volte o primeiro amor, e que eu deixo o carro na garagem e pego o ônibus lotado, e não se envergonhe de falar do Evangelho. Estive no Rio, preguei em inauguração de igreja rica, preguei em Catedrais, fui convidado de novo para voltar mês 6, para pregar no grande congresso da Assembleia de Deus Vila Tiradentes. Só que fiz uma reflexão com Deus. Igrejas grandes, bonitas, mas estou dentro de 4 paredes pregando para crente. Será que esse é o meu chamado? Será que é isso que Jesus quer para a minha vida? Eu queria que nesse momento, por 1 minuto, você fechasse os olhos e fizesse uma reflexão desde o começo do teu chamado. Começasse a analisar a bondade e o amor de Deus para com a tua vida. Se realmente eu tenho me doado para Ele, e assim como Ele se doou naquela cruz por mim. E fazendo essa reflexão, eu entendo que ainda falta algo em mim. Repita comigo, que eu volte o primeiro amor. O primeiro amor. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nesse momento eu quero que você ponha a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração e globalizando todos nós, partindo de mim, para que o Espírito Santo de Deus faça com que eu volte ao primeiro amor. Faça com que eu entenda o sentido da palavra e de pregar o Evangelho. Feche os seus lindos olhinhos e comece a falar com Deus nesse momento. Deus, estamos diante da tua presença, Pai, rasgando o nosso coração. A tua palavra diz que havia uma época que o povo te adorava, mas era de lábios e o coração estava muito longe de ti, e de nada do que era feito, nem os louvores, nem os cultos atraíam a tua presença, porque até as boates estão cheias, os campos de futebol estão cheios, as baladas, gafieiras, mas a tua presença não está com eles. E não tem sido diferente nos dias atuais de hoje em muitas congregações. A tua palavra diz que antes que viesse um que fechasse a porta para essa podridão, porque eu não tenho recebido. Não deixa, Pai, que isso aconteça conosco. Visita cada um dos meus filhos nesta noite, cada pastor, cada denominação,
nos resgatou. Sopra, Espírito do Senhor, aquece cada coração, tira tudo que está escondido. Deixa eu ter liberdade, Senhor. A porta está aberta. Faz a tua obra na vida dele e na vida dela. E que teu Espírito Santo converse a cada um nessa madrugada. Desperte. Faça ter momentos prazerosos contigo. E sinta cada vez mais forte o toque do teu Espírito Santo. É o que nós oramos. Te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus.